Pessoal, quando a gente fala em cirurgia plástica hoje em dia, não tem como a gente dissociar a cirurgia plástica de um trabalho de reabilitação do tecido. Mas na verdade, a paciente muitas vezes chega para mim falando: doutor, depois da cirurgia, eu vou fazer massagem pós-operatória? Gente, eu vim aqui hoje para desmistificar um pouquinho sobre isso de massagem pós-operatória, porque hoje é outro padrão de ciência, é outro padrão de qualidade. E eu trouxe aqui para vocês a Carla, fisioterapeuta que trabalha aqui com a gente, pessoa extremamente competente, tem mestrado, especialização em dermatofuncional, professora de faculdade, uma pessoa completamente capacitada para cuidar de forma completa dos nossos pacientes. Carla, conta aqui pra gente um pouquinho qual que é a diferença entre a massagem pós-operatória e o trabalho de reabilitação tecidual que você faz aqui com as nossas pacientes. Então, muito obrigada, doutor Hugo. Um grande prazer e uma alegria fazer parte dessa equipe e acompanhar essas pacientes e as que virão. Então, a fisioterapia, hoje ela funciona como um processo de reabilitação completa desse tecido, do movimento, da respiração, porque tem toda uma alteração nesse padrão, nessa fisiologia mesmo desse tecido. Então, muitas das pacientes, elas chegam com medo e a pergunta que sempre fazem: a massagem vai doer? Ou então quando termina a sessão, a massagem não doeu nada, né? É só massagem, é só drenagem mesmo, ou tem alguma coisa a mais no nosso tratamento pós-operatório das pacientes? Então, é diferente, né? A drenagem linfática, que é diferente da massagem, como se conhece no mercado, ela acontece, ela é importante, mas em algum momento específico. Então, o processo de acompanhamento do pós-cirúrgico, ele inclui várias outras condições que vão depender do tempo de reparo tecidual, do tempo de recuperação desse tecido. Então, a drenagem é um dos recursos, mas hoje a gente usa, de vários outros para o acompanhamento de até mais ou menos 2 meses, que é quando esse tecido está ali num processo de transformação maior. Isso é uma coisa que eu acho bacana, porque ali no início da nossa carreira, até a gente mesmo como médico está um pouco perdido do que realmente é necessário, o que não é necessário, porque cada um tem sua formação, cada um tem seu aprendizado, então a gente tem ali muito aquela questão da parte cirúrgica mesmo, mas a gente, na formação básica da gente, a gente não aprende tanto sobre reabilitação pós-operatória, coisa que vocês fazem de maneira maravilhosa. E mesmo eu, ali no início da minha carreira, eu imaginava que tinha que ter aquela massagem mesmo, e muitas pacientes até reclamavam: doutor, a moça que está fazendo a minha drenagem, ela nem coloca força, é um negócio assim muito leve, não é aquela massagem forte. Eu acho que aqui não está fazendo efeito não. Pois é, então que é totalmente o contrário do que a gente pensa hoje, não é verdade? Porque aquela massagem para liberação miofascial, aquela massagem muscular, não tem nada a ver com essa drenagem muito mais delicada, especializada que vocês fazem. E aí o ponto também de adição aqui é que o trabalho respiratório que a gente tem que fazer com esses pacientes no pós-operatório, o trabalho articular e de posicionamento corporal desses pacientes é algo muito maior do que uma simples drenagem, não é isso? É sobre isso, doutor Hugo. E eu acho que o que faz muita diferença aqui no nosso trabalho é exatamente esse trabalho em equipe. E essa conversa que a gente consegue ter quando eu lá na reabilitação identifico um tecido às vezes com dificuldade de circulação, um tecido que às vezes está mais endurecido, ter essa liberdade de trocar. Então o que a gente trabalha hoje é como se fosse um gerenciamento mesmo desse tempo de reparo tecidual, porque o corpo ele faz tudo sozinho. Então o que a gente faz aqui é acompanhar o que está acontecendo e de acordo com cada fase a gente vai intervindo. Tem um momento sim que é da drenagem linfática, tem um momento que a gente vai fazer outras mobilizações porque eu não tenho mais um edema importante, eu vou chamar de edema mole,
né? Porque a gente consegue fazer um movimento desse líquido quando a gente está ali numa fase mais inicial. Fisiologicamente, esse tecido ele vai sofrendo alterações e vai tendo então uma gelificação. É o tempo ali de mais ou menos 15, 20 dias. Então eu estou aqui de olho, acompanhando mesmo para intervir de forma diferente. Porque depois dessa fase, só fazer drenagem não adianta, porque eu consigo drenar quando esse líquido tá mole. E aí a gente começa a precisar entrar com outros recursos. E o movimento é muito importante. Então, hoje, a gente sempre explica para os pacientes, é um repouso ativo. Ela precisa cuidar dessa cicatriz, não ter movimentos muito amplos ali no começo, mas eu preciso desse tecido funcional. E aí existe também um trabalho de cinesioterapia, de exercícios, né? Para membro superior, para membro inferior, para a região de abdômen, porque tem toda uma alteração de fáscia mesmo. Né? Então a gente precisa desse tecido livre e se movimentando, porque a preocupação não é só estética, Sim. mas é também funcional. Funcional. Eu diria até que a minha preocupação funcional muitas vezes é até maior do que a preocupação estética. A gente está aqui trabalhando com saúde, com segurança, com bem-estar do paciente, e é óbvio que dentro da cirurgia plástica, estética é importante, mas nada pode sobrepor a segurança, a saúde e a função de uma determinada região, membro, órgão de um paciente, não é verdade, Carla? Isso é verdade. Às vezes a paciente ela evolui assim com 6 meses, 8 meses, com a queixa de dor lombar, dor na coluna. E aí muitas direcionam essa questão como se fosse por conta da anestesia, né? E muitas vezes pode ser que seja assim, mas a gente tem no abdominoplastia toda uma alteração, como eu falei, dessa fáscia, que é uma capinha ali que recobre o músculo que está abaixo ali da gordura. Então, quando essa gordura ela é removida, tem uma alteração, né? Esse tecido ele sofre uma disfunção. Na abdominoplastia, essa paciente está ali uma vida inteira folgada mesmo, essas vísceras soltas, essa musculatura também solta. A gente não sabe respirar, doutor Hugo, não é? E isso fica muito mais visível depois de uma cirurgia, né? De mama, que a pessoa fica com medo de encher o pulmão de ar. Então tem todo um processo que vai além, né, do que a gente começou a nossa conversa aqui, que é sobre a drenagem. Essa reabilitação funcional, respiratória, muscular, articular, como o doutor Hugo falou, é super importante. Porque, assim, o grande medo das pacientes, que todas às vezes nem sabem, né, como é que funciona isso, mas é da fibrose. E aí aqui, só para deixar claro, a fibrose é um processo natural, né? Então, do mesmo jeito que eu faço um corte aqui na minha pele e isso vai gerar uma cicatriz, a fibrose é a cicatriz que acontece lá dentro. Só que ela precisa acontecer de forma organizada e funcional. E é isso que a gente fica fazendo aqui. Porque muitas vezes recurso demais, massagem fora de hora, às vezes recursos de eletroterapia, radiofrequência, muito estímulo no momento que essa célula que faz esse colágeno já está muito estimulado, pode ser o grande causador, né, ou promover a fibrose. E aqui esse é um ponto muito interessante, né, Carla? Porque é onde cabe muito bem aquela velha frase de que a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem, né? O menos é mais. Tem paciente que chega aqui querendo fazer a drenagem ou a massagem todo dia na semana. Eu explico assim, não, de jeito nenhum, a gente tem que dar um tempo de reparo para esse tecido, a gente tem que esperar dar uma desinflamada entre uma sessão e outra sessão. Então é por isso que tem que ser tudo assim muito bem direcionado, não é verdade? E aí, outro ponto é que da real necessidade de a pessoa que está fazendo esse trabalho de reabilitação ser super capacitada que nem a Carla. Por quê? A gente falou aqui, gente, de sistema respiratório, sistema articular, sistema muscular, posicionamento, tecido, pele, gordura, músculo. Olha só o tanto que esse negócio é amplo, o tanto que é complexo. Não é num curso de final de semana de X, Y ou Z, item ali para fazer uma massagem, uma drenagem, uma coisa. Não é isso que vai trazer um profissional bem capacitado. A gente precisa de alguém que esteja ali monitorando o paciente para saber o momento certo, fisiopatologia, para ter essa noção ampla e poder cuidar do paciente de forma adequada, não é isso, Carla? É sobre isso mesmo, né? Porque o corpo ele já tem um processo, um tempo,
né, de reparar e de fazer essa cicatrização. Então a gente precisa conhecer para poder intervir ou não, porque muitas vezes a gente não tem muito o que fazer. E outro assunto bacana aqui também, que eu queria discutir um pouquinho, é que na cirurgia plástica, tanto as pacientes perceberam, o mundo está percebendo que a gente está adicionando cada vez mais tecnologias, técnicas novas, técnicas diferentes, e eu percebo isso também um pouquinho na reabilitação tecidual. Fala um pouquinho pra gente sobre esses itens a mais. Usar um ambu ou usar um respiron. Antigamente o pessoal falava de usar respiron para reabilitação respiratória. Hoje em dia a gente já pensa numa coisa diferente. Usar um taping, usar um laser. Me fala um pouquinho sobre esses itens a mais que a gente pode utilizar na reabilitação tecidual, Carla. Então, no dia da alta do paciente, a gente já entra ali com a laser terapia, que vai modular, né? Vai controlar, vai organizar e acelerar esse processo de recuperação, né? Então a gente consegue diminuir dor, melhorar a circulação, diminuir o tempo ali de equimose, que são os roxos, de inchaço. E junto com isso, hoje um grande recurso que a gente lança a mão é o tape, que é uma bandagem elástica que ela não tem nada de medicamento, ali ela é totalmente técnico dependente, a sua aplicação, não é só colar de qualquer jeito, né? Então, dependendo da cirurgia, como eu falei, dependendo da paciente, de sobra de pele, então a gente escolhe a técnica melhor indicada ali, mas é um recurso que também, nessa fase mais aguda, é como se ele segurasse o edema, que é esse inchaço, porque o que vai formar a fibrose mais tarde é esse líquido, esse edema. Então, quanto mais eu seguro essa fase, quanto menos edema, quanto menos inchaço essa paciente tiver ali no comecinho, menos líquido para formar a fibrose mais tarde ela vai ter. Então o tape hoje ele também faz parte dos nossos recursos, além dos exercícios respiratórios. Então também nessa alta a gente já faz uma orientação de padrão ventilatório, o ambu quando necessário, né, que é um recurso que vai auxiliar ali na entrada de ar nesse pulmão, principalmente nessa paciente que respira mais curto, né? Essas pacientes de abdominoplastia em especial, que fica com tudo literalmente amarrado, né, Sim. doutor Hugo? Então tem toda uma alteração dessa dinâmica respiratória. E aí o ambu ele pode ser utilizado. O respiron já é um recurso que a gente nem comenta mais, né? Porque ele, dependendo da situação, ele mais dificulta e mais atrapalha. E aí também um dos recursos que ficou para trás, porque tudo evolui. E aí a reabilitação, ela segue esse processo, porque as técnicas cirúrgicas evoluíram bastante. Dependendo também da técnica cirúrgica, a gente falou dos exercícios. Então, tem cirurgia que eu já vou sair do centro cirúrgico orientando, né, esse movimento mais amplo, mas outros a gente já precisa saber o que foi feito ali de cirurgia, porque eu não posso, né, estimular um movimento muito grande antes de 15 dias. Eu só falo um pouquinho, Carla, inclusive de tecnologia relacionadas à corrente. Em relação a essa musculatura, né? Então a gente, além de promover ali um exercício ativo, né? E que a paciente vai fazendo os exercícios, em uma fase mais tardia do pós-operatório, para que um estímulo mais direto nesse músculo, né, para melhorar a propriocepção, porque primeiro que ele esqueceu se é que sabia como é que trabalhava, né, quando a gente fala principalmente da abdominoplastia, mas na lipoaspiração isso também acontece, como a gente falou, tem toda uma modificação na dinâmica muscular, respiratória, e isso acaba gerando algum tipo de disfunção. Então, além desse exercício, né, que é promovido, que é estimulado, também a gente usa em algum momento as correntes excitomotoras. A mais conhecida, a corrente russa. Então, claro que respeitando a condição desse músculo, pós-operada, pós-suturada, né? Porque tá tudo ali diferente para o corpo. Então, também é um dos recursos que no pós-operatório imediato a gente não vai utilizar, mas no pós-operatório tardio, ali com 30, 40 dias, a gente já começa a indicar também. Muito bacana, bacana mesmo. Então, assim, eu acho que é importante as pessoas entenderem que tudo evolui
evolui o procedimento cirúrgico, evolui o procedimento de reabilitação tecidual. É importante as pessoas entenderem que são áreas muito amplas, que demandam muito conhecimento e por isso essa importância de um atendimento multidisciplinar, né? De a gente aqui agregar conhecimentos em prol do paciente. Eu não sei tudo, a Carla não sabe tudo, mas quando a gente junta todo o nosso conhecimento, a gente consegue dar o melhor para o nosso paciente e a gente ter humildade de poder conversar e pedir ajuda um para o outro. Eu muitas vezes peço ajuda para a Carla para eu lidar com algum paciente. A Carla muitas vezes também conversa comigo, me pede ajuda e um vai suprindo às vezes uma pequena deficiência do outro e a gente vai conseguindo oferecer o que há de melhor, né, Carla, para os nossos clientes, os nossos pacientes. Que importa, né? Entregar o que há de melhor para você. Exatamente, exatamente. Bom, gente, é isso. Mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse conteúdo. A gente preparou aqui com todo carinho, toda atenção. Se você gostou do conteúdo, clica aí no joinha. Se você quer mais vídeos assim, se inscreve no canal, clica no sininho para você receber mais notificações e, claro, siga a gente nas outras redes sociais. É sempre um prazer produzir conteúdo para vocês. Muito obrigado. Muito obrigada e a gente aguarda vocês por aqui.